Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Hugo, sou estudante de licenciatura em História pela Universidade de Brasília e esse é o Vamos Falar sobre História. Esse vídeo vai ser um pouco diferente daquilo que eu estava planejando, tendo em vista algumas discussões assim que eu estava acompanhando assim na internet nesses últimos tempos sobre o que viria a ser o fascismo. Eu planejei fazer um vídeo sobre a história da África e sobre a história dos indígenas, só que tendo em vista essas novas discussões assim que apareceram nesses últimos dias, eu acho necessário fazer uma breve explicação assim do que viria a ser o fascismo e a sua conceitualização histórica assim como um todo. De certa forma, para pensar o fascismo, nós temos que voltar ali na Itália e também um pouco na Alemanha, no final da Primeira Guerra Mundial, com alguns grupos dissidentes assim do exército italiano, que, mais precisamente na Itália, que o nazifascismo alemão utilizou dos fascistas italianos como um exemplo a ser seguido, uma parte por grupos dissidentes, militares, insatisfeitos com o resultado da guerra, e alguns intelectuais futuristas que se reuniram e tentavam, de alguma forma, transpor essa situação precária que se apresentou na Itália depois da Primeira Guerra Mundial. Com isso, apareceram, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial ter começado, existiam vários movimentos de massa. Alguns desses movimentos eram os socialistas e os anarquistas. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, tinham movimentos de massa, entre eles os socialistas e os anarquistas, que, de certa forma, tinham um contato muito próximo com a população, com a classe trabalhadora, com os sindicalistas, e, de certa forma, até aquele exato momento, só esse grupo é que tinha contato com essa classe como um todo. Com isso, logo depois que a guerra acabou, alguns desses militares dissidentes que participavam desse movimento socialista, que eu já tinha comentado antes, insatisfeito com o resultado da guerra e jogando a culpa para cima dos socialistas, por eles prezarem basicamente a questão do social, do povo, e não a nação, como eles propriamente preconizavam, eles começaram a se apartar dessa perspectiva de pensamento e iniciaram uma outra perspectiva a partir disso, que é não necessariamente de olhar para o fator social, mas social e do povo como um todo, mas olhar o caráter da nação, olhar a nação como uma perspectiva que pudesse, através do nacionalismo, atingir os fins últimos, como aconteceu na Itália e o que aconteceu também na Alemanha nos anos 20 em seguida. Mas de onde é que apareceu esse termo fascismo? O fascismo vem, para a gente compreender esse termo, nós temos que voltar basicamente lá no Império Romano e entender que essa terminologia do fascismo vem com base da palavra fati, do italiano, que tem uma acepção no latim que significa feixe, que seria basicamente o que eu irei mostrar na imagem. Essa imagem seria necessariamente, esse feixe seria necessariamente um cacetete, que era utilizado para organizar as multidões quando as autoridades romanas estavam fazendo procissões no decorrer da cidade, assim, e de certa forma esse símbolo de impor a ordem, impor a violência para se conseguir ter a ordem, foi bastante utilizado pelos fascistas no seu início, assim, no aparecimento das suas milícias, e foi um norteador do fascismo se insere no movimento que é necessariamente usar da violência para atingir uma ordem e dessa ordem constituir algo mais, e a partir dessa ordem constituir um certo desenvolvimento para eles. Na cabeça do fascista é assim que ele pensa, assim. E ele, ao mesmo tempo, ele não está pensando assim que talvez ele esteja errado. A ideia dele é absoluta. Ele não consegue agir de formas diferentes, ele não consegue pensar que talvez pela conversa ou por outros meios possa ser possível ter algum tipo de
ter algum tipo de desenvolvimento a partir daí. Isso, o fascismo se apresenta como um pensador da década de 30 conseguiu definir ele de uma forma bem geral como uma onagocracia. O que seria isso? A onagocracia seria um governo de asnos e zurrantes, ou seja, seria um governo de pessoas que falam coisas irreais ou coisas sem sentidos o tempo todo, assim, frases de efeito, para atacar seus inimigos políticos, assim, como uma forma de legitimar o seu discurso para conseguir agariar pessoas para se jogar em cima dessas minorias, que era basicamente o que o Mussolini fazia em relação aos socialistas, com que o Hitler fazia em relação aos judeus, acusando os judeus também do resultado da Primeira Guerra, e também em relação a minorias políticas, como os homossexuais, os ciganos, enfim, várias outras perspectivas. Tem uma outra definição também que se resume a pensar que o fascismo é fruto de uma degeneração da sociedade europeia na época, fruto de muitas coisas assim de muitos aspectos não resolvidos na época. E uma coisa assim basilar no pensamento do fascismo e do nazifascismo é que o governo deveria ser governado por melhores, ou seja, uma classe de pessoas melhores do que as outras, que detém a vontade delas e elas sabem o que a sociedade como um todo precisa, e só ela sabe o que necessariamente a sociedade necessita. Com isso, ela precisa de todo o poder para si. Pensar sobre a questão do fascismo nos faz pensar também sobre os seus líderes, como conhecemos Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha. E basicamente assim, eles não conseguiram assim chegar ao poder sem o auxílio necessário da massa, sem o auxílio necessário do povo, que através da sua propaganda e através de várias mentiras e situações parecidas conseguiram ascender ao poder. E necessariamente a sociedade da época auxiliou com que fosse possível eles chegassem ao poder, como assim o chegaram. Mais à frente temos um fragmento que eu encontrei na leitura do Mein Kampf, ou A Minha Luta, o livro escrito pelo próprio Hitler, que já dá para ter uma noção assim, de como o pensamento fascista se consolidava em relação ao que seria o socialismo e a social-democracia como um todo. Ele fala: o que mais me afastava da social-democracia era a sua posição de adversário ao movimento pela conservação do espírito germânico, a deplorável inclinação em favor dos camaradas. Aqui basicamente ele está dizendo assim que os socialistas eles viam mais o lado dos camaradas do que o lado mesmo do espírito da nação, que era basicamente o que ele comenta aqui como o espírito germânico. E foi preciso também, nesse caso, que o punho forte do destino me abrisse os olhos dessa maldita maneira de ludibriar o povo. Ou seja, não tinha necessariamente algo que Hitler via de agradável assim na doutrina socialista, assim, no que os socialistas preconizavam. Porque os socialistas eles eram completamente contrários à filosofia pregada pelos nazistas. Utilizavam de alguns pressupostos, mas ao mesmo tempo eles eram completamente contrários ao que os socialistas pregavam. Basicamente o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido bem assim, o que seria o fascismo e a sua conceitualização histórica. Com isso, o vídeo de hoje se encerra. A minha fonte que eu utilizei para trabalhar com esse tema foi A Anatomia do Fascismo, um livro escrito pelo pesquisador Robert Paxton. E no mais é apenas isso. Fiquem em casa e bebam água.